Questão número 25 da Universidade Estadual do Ceará. Duas células galvânicas ligadas em série contêm, respectivamente, íons cobre e íons ouro 3. Então, primeira informação importante, nós temos duas células galvânicas ligadas em série. Você vai ter que recordar propriedades de circuitos em série. Contém dois íons, contém cobre 2 em uma das células e ouro 3 em outra célula. Então, uma célula tem ouro, na outra célula tem cobre. No cátodo da primeira, lembra que cátodo é onde ocorre a redução, são depositados, redução deposita metal, né? Depositados 686 gramas de cobre. Ele quer saber qual é a massa de ouro que será depositada ao mesmo tempo no cátodo da outra célula em gramas. Entendeu a questão? Na questão ele tem duas células em série, deixa eu colocar um esquema aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho as duas células em série. Vão acontecer duas eletrólises com o mesmo gerador ligado. Na primeira célula, você tem o cobre 2+, dissolvido, ele que vai sofrer redução. E na segunda célula, você tem o ouro mais 3 dissolvido. Quando o gerador é ligado, a primeira célula e a segunda célula funcionam ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, cobre e ouro vão sendo produzidos nas duas células galvânicas. Tudo bem? Bom, ele deu a massa de cobre produzido, que é 0,686 gramas, e quer saber a massa de ouro produzida. Veja, primeiro, lembra comigo na aula passada, olha só, para cada 1 mol de elétrons que atravessa o circuito, que corresponde a 96.500 coulombs, né, nós temos a redução e a oxidação acontecendo, ou seja, a quantidade de produtos produzidos na eletrólise depende do período de duração da eletrólise. Lembra dessa aula que essa aula é importante. Bom, então olha só. Primeiro eu tenho o seguinte. No gerador, eu tenho aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. O polo positivo está ligado nesse eletrodo. Então aqui eu tenho o polo positivo da primeira célula galvânica. Vou chamar essa célula aqui de célula 1, certo? Aqui eu tenho o polo negativo, ele está ligado nesse eletrodo, então aqui eu tenho o polo negativo da segunda célula galvânica. Vou chamar essa célula de célula 2, para facilitar nosso trabalho. Se essa plaquinha, se esse eletrodo é o eletrodo positivo, automaticamente esse é o negativo. Se esse é o eletrodo negativo, esse aqui é o positivo. Então veja, a redução ela sempre acontece no cátodo do sistema. No caso, o que é o cátodo? Cátodo é o eletrodo que atrai os cátions. Para atrair cátions, ele tem que ter carga elétrica negativa. Então, olha só, é nesse eletrodo aqui que o ouro vai sofrer redução. Então, o ouro reduz aqui. E é nesse eletrodo aqui que o cobre vai sofrer redução, ele é atraído para cá. Então, a gente vai fazer os cálculos para a primeira célula galvânica, depois para a segunda célula galvânica. Deixa eu mudar de cor aqui. Bom, vamos começar então pela célula 1. Qual é a reação que ocorre aqui? É a redução do cobre. E a redução do cobre eu posso escrever da seguinte maneira. O cobre mais 2 aquoso, que reage recebendo os dois elétrons, até porque ele está sofrendo redução, e aí vai ser produzido o cobre metálico sólido. Essa equação está balanceada, portanto, para cada 2 mols de elétrons que atravessam o circuito, eu tenho 1 mol de cobre metálico produzido. Veja que nessa reação, eu não tenho tempo de duração da eletrólise, até porque não precisa. Eu não preciso transformar mols de elétrons em carga em coulombs, não para essa questão, certo? Então, olha só, transformando 1 mol de cobre em massa, aí você tem que consultar a tabela periódica, a massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol, então, para cada 2 mols de cobre, são produzidos 63,5 gramas de cobre. Lembra que essa é a massa atômica do cobre, o peso atômico do cobre. Acontece o seguinte,
O enunciado da questão forneceu aqui, ó, a massa de cobre produzido na primeira célula, 0,0686 grãos de cobre. Portanto, quantos mols de elétrons, vou chamar isso de carga. Qual foi a carga que atravessou o circuito? Eu vou determinar a carga que atravessou o circuito. Essa carga não vai ser determinada em coulombs, ela vai ser determinada em mols de elétrons, não tem problema. Eu preciso dela para a segunda célula. Aqui, ó, vai dar 0,0686 gramas de cobre vezes os 2 mols de elétrons da equação balanceada, dividido por 63,5 gramas por mol. Eu posso simplificar aqui a unidade de massa, ó, cancela gramas com gramas, portanto, a carga elétrica que atravessou o circuito aqui, ó, vai dar, eu tenho essa conta pronta, isso vai dar 0,002 mols de elétrons, ok? Então, quando a célula 1 está funcionando, atravessaram aqui o circuito uma carga Q, que vale 0,002 mols de elétrons. O detalhe importante da eletrólise com células em série é que a carga elétrica que atravessa um circuito atravessa todos. Desde que o gerador tenha DDP alta o suficiente para conseguir bombear esses elétrons por todos os circuitos, por todas as células galvânicas, a carga elétrica que atravessa o primeiro sisteminha é a mesma que atravessa todos eles, tá certo? Então, aqui na célula 2, a carga elétrica que vai atravessar o circuito também vale esse Q de 0,02 mols de elétrons. Portanto, agora a gente vai para a célula 2. Qual é a reação que ocorre na célula 2? A redução do ouro. Aqui, ó, o ouro 3+, aquoso, vai receber 3 elétrons e sofrer redução, produzindo ouro metálico sólido. A equação balanceada me conta que, para cada 3 mols de elétrons, será reduzido 1 mol de ouro metálico. Ora, então quer dizer que para cada 3 mols de elétrons, será produzido a massa equivalente a 1 mol de ouro. Aí você precisa da tabela periódica, na questão da Universidade Estadual do Ceará, lógico, devia ter essa tabela periódica, e a massa atômica do ouro é 197 gramas por mol. Então, 1 mol de ouro equivale a 197 gramas. Quantos mols de elétrons atravessaram o circuito? Esse valor Q, que nós calculamos na primeira célula, que vale 0,002 mols de elétrons. Portanto, se eu colocar aqui uma incógnita x, esse x vai me dar a massa de ouro produzida nessa outra célula. Logo, esse x aqui vai dar, ó, 0,002 mols de elétrons vezes 197 gramas dividido por 3 mols de elétrons. Eu posso simplificar a unidade mols de elétrons com mols de elétrons. Agora a conta ficou bem mais simples de você fazer. Resolvendo essa conta, essa massa de ouro X vai dar aproximadamente 0,131 gramas de ouro metálico sólido. Portanto, se foi produzido 0,131, é aproximadamente 0,140 gramas. Então, a resposta da questão é a resposta da letra A. Então, não se esqueça, quando você tem células galvânicas, eletrólises em série, desde que o gerador tenha DDP suficiente para bombear elétrons por todo o circuito, por todo o sistema, a carga elétrica, quantidade de elétrons que atravessou a primeira célula galvânica é a mesma que vai atravessar todas. Enquanto esses elétrons atravessam as células, eles vão provocando redução dos metais que têm dissolvidos nas soluções. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa questão. Essa questão é uma questão muito boa, questão nível de ITA, para você ter uma ideia. Questão muito boa, até a resolução da próxima questão.